Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. Tu me amas? Episódio 117 da série Meditações no Evangelho de João. Leitura bíblica, João capítulo 21, versos 15 a 17. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Certa vez, uma senhora estava presente em um culto, cuja pregação foi baseada no texto de Mateus 10, 34 a 39. Nesse texto, o Senhor Jesus disse: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ouvindo tais palavras, a senhora ficou escandalizada, levantou-se imediatamente e, até onde eu sei, nunca mais voltou àquela igreja. Ouvi o Senhor Jesus dizer que para ser seu discípulo, o candidato precisa estar disposto a enfrentar a oposição da própria família e a amá-lo mais do que ama o pai, a mãe, os filhos. Foi demais para aquela senhora. Na sua imaginação, ela não esperava que Jesus fosse capaz de dizer aquelas palavras. Mesmo sem concordar com a atitude daquela senhora, precisamos admitir que sua reação teve um aspecto elogiável. Ela entendeu as exigências que Cristo apresentou a quem, porventura, quisesse ser seu discípulo. Não estando disposta a submeter-se àquelas condições, ela preferiu desconsiderar a possibilidade de ser uma discípula do Senhor. Não foi a melhor decisão, mas foi uma expressão de honestidade. Ela não queria seguir a Cristo de faz de conta. Em nossos dias, é esperado que as pessoas adicionem uma pitada de religiosidade à vida. É comum, portanto, vermos uma multidão que, à semelhança de Pedro, está pronta para dizer precipitadamente: Senhor, por ti darei a própria vida. Em João capítulo 21, enquanto restaura Pedro, Jesus ensina que nosso amor a Ele não deve ser de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, como lemos em 1 João 3,18. Analisando o diálogo do Senhor com Pedro, aprendemos que servir a Cristo é uma maneira pela qual demonstramos nosso amor ao Senhor. Quando Pedro declarou 3 vezes que amava Cristo, em cada uma delas a resposta do Senhor foi: apacenta as minhas ovelhas. Outro aspecto importante que se relaciona com nosso amor a Jesus é a disposição de sofrer por Ele. Assim, depois de mostrar a Pedro a relação direta entre amar a Cristo e servi-lo por meio do cuidado com as ovelhas do Senhor, Jesus antecipa o fato de que chegaria o ponto em que o amor por Cristo exigiria a própria vida de Pedro. No versículo 18, Jesus fala que viria o momento em que Pedro seria levado por outrem para onde ele não queria. Comentando essas palavras, João declara que Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. João 21, 19. As pessoas podem ter ideias particulares sobre o significado de ser um seguidor de Cristo.
Contudo, é essencial considerarmos o fato de que os termos do verdadeiro discipulado são definidos pelo Mestre, não pelos discípulos. Nesse sentido, é admirável a honestidade de Jesus, que nunca suavizou suas condições com o fim de aumentar o número de seus seguidores. Seguir a Cristo em um mundo que o rejeita é sempre custoso. Em muitos casos, como disse Jesus, os inimigos do discípulo são os da sua própria casa. Por seguir a verdade, os discípulos do Senhor são tidos como pessoas intolerantes que tiram a paz da sociedade ou, como se diz em linguagem moderna, pessoas que possuem um discurso de ódio. Quanto a isso, se lermos atentamente as Escrituras, veremos que Jesus nunca negou que a perseguição, o desprezo e, em alguns casos, a própria morte seriam parte da história presente dos seus discípulos. Apesar disso, o Senhor, mais do que ninguém, sabe que vale a pena todo o esforço. Pedro, por exemplo, iria pagar o preço máximo. Contudo, o convite do Senhor permanece: segue-me. Seguir a Cristo significa morrer para o eu, perder a vida presente para ganhar a vida eterna. Jesus disse: quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Mateus 10:39. A senhora que foi mencionada no início entendeu a proposta de Cristo, mas naquele momento preferiu amar mais a si mesma do que a Deus. O tempo passa, porém a pergunta do Senhor a cada um de nós é a mesma: tu me amas? Qual é a sua resposta? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a Missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Eles são Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.